foca no futebol árabe. Jorgian de Arrascaeta fala sobre jogar na Europa. Marcos Leonardo busca a rescisão. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, meus queridos e minhas queridas, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Começar trazendo para vocês a programação do Flamengo. Lembrando, o Flamengo joga hoje às 9h30 da noite na Arena Barradão contra o Vitória pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu trago novamente a provável escalação do Flamengo, arbitragem e trazer primeiro agora a programação para esse jogo. Porque é a seguinte, meio-dia foi almoço, às 18 horas, daqui a 40 minutos, eu estou gravando esse vídeo às 17 horas e 20 minutos, é o lanche da rapaziada. 19 horas e 10 minutos, saída para o estádio. 20 horas, chegada prevista na Arena Barradão. 21 horas e 30 minutos, Vitória e Flamengo. Meia-noite e 40, saída para o aeroporto. 2h05 da manhã, decolagem para o Rio de Janeiro. 4 horas e 15 minutos da manhã, já amanhã, quarta-feira, chegada prevista no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, lá na Ilha do Governador. Então essa é a programação do Flamengo para hoje, até o horário e após o término do jogo, tá? O jogo será transmitido pela Sport TV, TV fechada, Premier através do pay-per-view e a Flamengo TV com imagem apenas para o exterior. Eu não sei se vai passar na GE TV no YouTube, tá? Provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar e Everton Araújo, Jorgian de Arrascaeta ou Jorge Carrascal, Lucas Paquetá, Samuel Lino ou Everton Cebolinha, Pedro e o técnico Felipe Luiz. Os desfalques do mais querido são os seguintes: Guilherme Varela, dores no tornozelo direito, Luiz Araújo e Jorginho se recuperando de lesão e Saul Niguez também fazendo trabalho aí com os fisioterapeutas após ter passado por uma cirurgia no calcanhar esquerdo. A arbitragem da partida será toda de São Paulo e o árbitro principal da partida é Rafael Claus. Assistente número 2, Alex Anger Ribeiro. O VAR fica por conta da Daiane Muniz de São Paulo e o assistente número 2 aqui, né? O assistente número 1, Danilo Ricardo Simon Manes. Eu estava pulando aí o assistente número 1. Então, a arbitragem para esse jogo é toda de São Paulo. Eu vou trazer para vocês o histórico do Flamengo jogando na Bahia, tá? Tá bem próximo aqui, vamos lá. Retrospecto Flamengo jogando na Bahia, não é contra o Bahia ou contra o Vitória, contra todos os times lá da região. 156 jogos, 79 vitórias do Flamengo, 43 empates e apenas 34 derrotas, jogando lá. É como se fosse jogando em casa, né? 300 gols marcados. O Flamengo sofreu apenas 173 gols. O último jogo do Flamengo foi contra o Bahia, lá perdeu por 1-0. Histórico do confronto entre Flamengo e Vitória. 67 jogos, 10 vitórias do Vitória, 16 empates e 41 vitórias do Flamengo, vitórias do Flamengo. Ou seja, o Flamengo está amplamente superior ao Vitória no retrospecto, né, de todos os jogos lá, 67 partidas. Bom, duelo dos rubro-negros, como eu falei, acontece hoje às 21 horas e 30 minutos. Já trouxe a programação. Agora vocês já imaginaram o Flamengo sendo comandado por um técnico europeu? Isso aí que o BAP falou sobre isso, ó. Já pensou Klopp no Flamengo? BAP, presidente do Flamengo, disse o seguinte, abre aspas, acho que, da mesma forma que o Felipe Luiz pode e tem todo o direito de pensar na Europa, por que não ter um técnico europeu no Flamengo?
Nós já tivemos aí, né? Jorge Jesus é europeu. Paulo Souza é europeu. Jorge Sampaoli é europeu. Mas nem todos deram certo. Vamos lá. Se eu posso trazer o Lucas Paquetá, por que não posso trazer o Klopp? Por que não poderia trazer outro treinador? Hoje em dia, o que pode acontecer é o seguinte: da mesma forma que o Felipe Luiz pode dizer não a um clube europeu porque não quer ir para um clube europeu, mas sim para um país específico, o treinador europeu também pode dizer que não quer sair da Europa para ir ao Flamengo. Mas é óbvio que teremos condições financeiras e econômicas. Este mundo está mudando muito rápido. Trabalho dia após dia para tornar difícil a decisão de deixar o Flamengo para aqueles que estão aqui, assim como para aqueles que queiram vir, que seja uma decisão simples. É o que disse Bap, ou seja, está demonstrando todo o poderio do Flamengo, está demonstrando toda a modificação, toda a estruturação que aconteceu no Flamengo desde 2013 para cá. Um time que pode sonhar e realizar o desejo de trazer um técnico de nome europeu para poder estar aqui comandando o clube de regatas do Flamengo, né? Parabéns a todos os envolvidos, parabéns à diretoria rubro-negra que vem trabalhando com afinco para que o Flamengo esteja figurando no cenário mais alto do futebol nacional e também internacional, né? Vamos para outra informação aqui, que o Jorge Arrascaeta falou sobre jogar na Europa. Ele conversou com o Diego Ribas no podcast 10 é Faixa, né? E ele disse o seguinte aqui: quando eu era mais novo, eu sentia essa necessidade de ir para a Europa e ter minha carreira lá. Acredito que, se eu tivesse essa oportunidade, eu teria ido a um time que me daria ferramentas para crescer lá e ser mais intenso. Eu decidi vir para o futebol brasileiro, que é muito mais técnico, e fui aprimorando para jogar para um jogador com as características do futebol brasileiro. Acredito que foi a minha melhor escolha, disse Arrascaeta, e ele concluiu aqui, ó: me sinto totalmente realizado. Hoje em dia não tenho nenhuma necessidade, não sinto falta de jogar na Europa. Espanha era o que mais gostava, quando mais novo, pelo estilo de jogo, mas no Brasil sempre brigo por títulos, disputo coisas importantes e me mantenho sempre focado, declarou o uruguaio em entrevista ao Diego Ribas. Essa entrevista ficou maneira, coloquei alguns trechos aí na nossa página Maurício Paula Santos, se vocês tiverem oportunidade de ir lá assistirem, ou vão assistir no YouTube, no canal aí do Diego Ribas, 10 é Faixa. Eu recomendo. Bom, mudando aqui de assunto, meus queridos, esse imbróglio todo aí, Richarlison, que para mim é mais aí um presente de grego, né? Richarlison falou que se voltasse para o futebol brasileiro, ele daria prioridade ao Flamengo. Porém, a notícia que chegou é a seguinte: Richarlison foca no futebol árabe. Vai ganhar muito mais, né? Bom, mesmo com aceno positivo ao Flamengo, o staff de Richarlison trata como prioridade uma ida para a Arábia Saudita. Atacante tem acordo com o clube inglês para ser negociado e a partir do fim da temporada europeia, que é agora no meio do ano. Então, galera, esse papo aí de mequetrefe, de não, se eu for para o futebol brasileiro eu vou para o Flamengo, é caô. É caô, ele quer continuar lá, vai continuar jogando lá, né? E o pessoal fica criando expectativa, apesar que a nação rubro-negra, uma grande maioria, não tem o desejo de ver Richarlison vestindo o manto sagrado. Outro jogador aqui é Marcos Leonardo, que busca rescisão contratual com Al Hilal da Arábia Saudita. Descartado aí pelo técnico Isaac, Marcos Leonardo pode rescindir seu contrato com o Al Hilal de acordo com a regra da FIFA, no regulamento da entidade. Caso o jogador não seja inscrito nas competições locais, ele pode ter uma rescisão contratual com pagamento integral dos valores.
Na situação do atacante, os valores seriam algo em torno de 20 milhões de euros. Sendo assim, o atleta ainda não aceitou nenhum empréstimo, pois deseja se tornar um agente livre no mercado. Ele quer ter o seu passo livre para poder negociar com quem ele bem quiser. O Flamengo não vai tentar a contratação de Marcos Leonardo. A decisão já está tomada, mas o motivo não tem relação com o Felipe Luiz. Saiu aí a informação de que o Felipe Luiz estava embarreirando qualquer tipo de negociação por Marcos Leonardo pelo atleta ter as mesmas características de Pedro, tá? Mas isso aí não é verdade. Aqui, ó. Em nenhum momento o treinador vetou a chegada do atacante. Pelo contrário, ele aprovou o nome, inclusive o clube chegou a fazer uma proposta na última janela de transferências. Na ocasião, porém, os representantes do jogador demonstraram desinteresse pelo mais querido. Internamente, há um incômodo no Flamengo com a informação que vem sendo divulgada de que Felipe Luiz teria vetado a contratação, o que explicaria a falta de tentativas por parte do José Boto, algo que o clube nega, tá? O que aconteceu realmente é o seguinte: o Flamengo tentou contratar o atleta na janela de transferências do ano passado. O staff do atleta fez pouco caso do Flamengo. Então o Flamengo, em contrapartida, também está andando aí para Marcos Leonardo. Não tem nada a ver com Felipe Luiz, já foi explicado pela diretoria do Flamengo. E por falar pela diretoria do Flamengo, né, a diretoria do Rubro Negro vai abrir nos próximos dias conversa para renovar o contrato de Everton Araújo. O volante de 22 anos tem recebido oportunidades neste início de 2026 e vem correspondendo às oportunidades nesse início de 2026 e vem correspondendo às expectativas da comissão técnica do mais querido. A ideia do Flamengo é valorizar o jogador e principalmente elevar a multa rescisória como forma de proteção diante do interesse do mercado internacional. Internamente, a avaliação é de que o atleta tem margem de evolução e potencial de retorno esportivo e financeiro, ou seja, segura ele mais um pouco, dá mais oportunidade, faz os jogos dele no Flamengo de vitrine e futuramente surge uma oportunidade da Europa nos valores elevados. O contrato atual de Everton Araújo tem validade até o final de 2028 e a tendência é que o novo vínculo seja estendido até 2030 com reajuste salarial e cláusulas que dificultem uma saída por valores considerados baixos, abaixo do ideal. Então o Flamengo se resguardando com Everton Araújo, que tem feito boas atuações, tem sido o pulmão do time nesse início de temporada 2026, tá? Agora, o Flamengo está fazendo uma grande reformulação no seu elenco. Vou começar aqui falando sobre Alan, que desembarcou em São Paulo para acertar seu empréstimo com o Corinthians até o final de 2026. Ainda no aeroporto, o volante concedeu entrevista à Band Esportes e celebrou o acordo. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas: jogar no Corinthians é uma realização de um sonho. A responsabilidade cresce quando você chega a um clube campeão, porque sabemos que é preciso elevar o nível. Venho para ajudar, estou pronto também e venho de uma grande equipe e tenho certeza de que tudo vai dar certo, fecha aspas, disse Alan, ainda no aeroporto. Lembrando, o contrato de empréstimo com o Corinthians vai até o final de 2026, Corinthians não vai pagar nada por esse empréstimo ao mais querido, não tem cláusula de obrigação de compra ao término do empréstimo e o Corinthians vai arcar com 100% do salário do jogador. O Flamengo terá uma economia de 12 milhões de reais, tá? Vou falar aqui agora sobre o Sub-20 e daqui a pouco eu falo sobre a reformulação do Flamengo. Hoje foi realizado o sorteio da Conmebol e foi definido o grupo do Flamengo para a Libertadores Sub-20. Os estão no grupo A, junto do Independente de Medellín, da Colômbia, Bolívar, da Bolívia, Estudiantes de Mérida, da Venezuela, tá? A competição ocorre entre os dias 7 e 22 de março, na altitude de Quito, no Equador.
A capital do Equador é Quito, nunca mudou, é sempre Quito. Isso aqui era na Rádio Globo, rapaz. Me lembra do meu amigo Jordan Dias de Araújo. Um abraço para toda a família Dias de Araújo. Jadir, Jordan, Joelso, Jane, Janeci, Joelma, Jane, Jadilson. Se eu for continuar aqui, é tudo com J. Vamos lá, meus queridos, mudando aqui de assunto. Flamengo tem decisão tomada sobre o futuro de Everton Cebolinha, aponta jornalista. Agora é sobre a reformulação. De acordo com informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal o Globo, a diretoria do Flamengo decidiu que não pretende renovar o contrato com camisa 11. O vínculo do atacante com o mais querido vai apenas até o fim deste ano. E a decisão da cúpula do futebol vai de encontro com o desejo do técnico Felipe Luiz, que gostaria da permanência do atleta. Ou seja, vai contra, né, o desejo do técnico Felipe Luiz, que o Felipe Luiz queria a permanência do jogador. O debate interno agora, segundo Diogo Dantas, gira em negociar Cebolinha imediatamente para reaver parte do investimento financeiro ou mantê-lo no elenco até dezembro, priorizando o ganho esportivo, mesmo sabendo que ele sairá de graça ao término do contrato. Camisa 11, inclusive, já tem seu staff conversando com o Grêmio, clube que o revelou está monitorando a situação do jogador. A partir do meio do ano, Everton Cebolinha já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair completamente 0,800. Então, se o Flamengo for negociá-lo, para conseguir uma compensação financeira, tem que ser nessa janela de transferência ainda, que termina no dia 3 de março, tá? Então, essa é a situação, segundo o Diogo Dantas, o Flamengo não pretende renovar contrato com Everton Cebolinha. Outra situação aqui é que Luiz Araújo é visto como negociável. Além de Cebolinha, outro nome que pode deixar o Flamengo é Luiz Araújo. O atacante é visto como um ativo negociável no mercado, apesar de ter espaço com a comissão técnica e a chegada de Lucas Paquetá, que pode aí atuar pelo lado direito, aumenta a concorrência. Para mim, um ótimo jogador, sempre ajuda muito o Flamengo, tanto ele quanto o Everton Cebolinha, são dos poucos jogadores que tentam chutes a gol de fora da área e quase não tem oportunidade. Bom, o Flamengo vê com bons olhos uma eventual negociação caso cheguem valores satisfatórios, tanto por Cebolinha quanto por Luiz Araújo. São cogitados como moedas de troca e um possível novo investimento pelo centroavante Caio Jorge. Ou seja, eles acham ainda que podem usar Everton Cebolinha ou Luiz Araújo como moedas de troca por Caio Jorge do Cruzeiro, que é um desejo antigo da diretoria do mais querido, em função de um camisa 9. E aí, vocês acham que a diretoria do Flamengo deve realmente negociar Everton Cebolinha e Luiz Araújo? Lembrando que eles quase não estão tendo a oportunidade que merecem pelo que eles fazem quando estão dentro de campo, tá? E a reformulação no elenco do Flamengo é a seguinte, ó. Enquanto define a situação dos atacantes de beirada, o Flamengo praticamente concluiu uma barca de saídas para equilibrar a folha salarial e o caixa após investimentos pesados nas chegadas de Vitão e Lucas Paquetá. Saídas do Flamengo em 2026. Alan, o volante, está emprestado ao Corinthians por um ano com opção de compra. Chegou lá hoje, né, sem opção de compra fixada. Chegou lá hoje para fazer os exames médicos e assinar o vínculo até o final do ano. Michael, o atacante rescindiu com o Flamengo, assinou com Al-Ula da Arábia Saudita, já estreou e até fez gol. Matias Vinha, o lateral esquerdo, foi emprestado ao River Plate. Não está vivendo um bom momento no River Plate. Na última partida contra o Tigres, foi sacado pelo treinador, recebeu vaias da torcida e foi xingado também. O Alacian, cria do Ninho, está em vias de ser vendido ao Red Bull Bragantino por cerca de 10 milhões de euros. Juninho Churek, o atacante, foi negociado com o Pumas do México, já fez 2 gols e já deu 3 assistências. Iago, zagueiro revelado pelo clube, foi vendido ao Orlando City por 1 milhão e 400 milhões de dólares, cerca de 7 milhões e 300 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Pablo e Cleito, ambos encerraram o contrato e deixaram o mais querido. Bom,
Então essas daí são as informações. Flamengo e Vitória, 21 horas e 30 minutos, no Barradão, transmissão da Sport TV e no Premier, no Pay-Per-View. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.